Oi, tudo bem? Vamos então hoje para a terceira parte, né, da, do estudo da apostila do curador vibracional. E vamos fazer uma prece, né? Pedir a Jesus, nosso amigo, nosso irmão, nosso mestre, que nos ajude, nos ilumine, nos oriente, abra nossa mente e o nosso coração e nos conecte com a energia superior, para que possamos cada dia ser mais merecedores desse conhecimento, dessa luz, dessa oportunidade de trabalho. Que assim seja. Então vamos para o primeiro slide. É o seguinte, eu acrescentei umas coisas que a gente falou, mas passando mais rapidamente, achei melhor gravar aprofundado mais um pouquinho, tá? Então, nós vamos ver essa estrutura do DNA, a estrutura íntima dos chakras e do nosso DNA, tá? Olha que bonito esse desenho do DNA com pérolas. É o seguinte, gente. A completa interação do corpo perispiritual com as moléculas do DNA pelos núcleos de potenciação, que são os pontos de energia do perispírito, né? Estes formam as estruturas dos hadrons. Nós vamos ver daqui a pouquinho. A gente já viu em outra aula os hadrons, não sei se vocês lembram, mas a gente vai explicar direitinho o que são os hadrons, tá? Que abrigam as informações que dão direção a cada fita do DNA, tá? E a soma desses núcleos é que forma os chakras, tá? Então, essa é a estrutura íntima do DNA. Então, nos chakras, nós encontramos um subuniverso estreitamente ligado ao DNA. Então, tem conexão do DNA com os chakras, tá? Por isso que a gente está dando essa aprofundadazinha para a gente perceber direitinho como funciona tudo. Os núcleos de potenciação que encontramos na dupla hélice do DNA, tá vendo aí, ó? Cada um é uma hélice, então uma dupla hélice, né? A soma deles compõe os chakras, tá? Essa energia vem das partículas atômicas dos espaços onde existem os hadrons, partículas que transitam entre dimensões, né? Então a gente não já viu que essas partículas, quando elas alcançam a velocidade supraluminal, que é uma velocidade maior que a velocidade da luz, elas não tunelam para a quarta dimensão, entendeu? Tá aí a questão, porque os chakras estão na quarta dimensão, né? Então, é dessa forma que existe a conexão do DNA com os chakras. Então, estão intimamente ligados, né? Essa energia vem das partículas atômicas dos espaços, né? Entre os hadrons, tá? E aí, por que a gente está vendo isso? Presta atenção nessas pérolas, tá vendo? É uma representação, né? Mas é uma forma mais didática da gente entender. Então, esse é o DNA, tá? E como se fosse cada pérola desse DNA, que compõe esse DNA é um gene, tá? Então, só que os genes, o DNA é assim, ó, ele tá aberto, aí tá aberto. Só que dentro da célula, ele não tá aberto. Dentro da célula, vamos supor, ele tá aqui o DNA. Só que dentro da célula, ele tá todo empacotadinho assim, ó. Todo empacotadinho. DNA aqui, ó. E o gene é que dá os comandos, tá? O gene é que
faz a função. Só que ele não faz nada sozinho. Ele precisa de um comando para ele funcionar e liberar os hormônios no corpo, tá? Então, para ele liberar esses hormônios para o funcionamento do corpo, ele precisa de um comando. O nosso organismo já aprendeu a dar esses comandos independente do nosso comando consciente, né? O organismo já aprendeu. Então, já tudo funciona automaticamente, né? As nossas glândulas liberam os hormônios, tudo sem a gente pensar, né? Então, tudo vai funcionando. Porque no decorrer da nossa evolução, nós éramos uma célula, nós éramos unicelulares, quando nós fomos criados, né? Uma partícula divina, e com o desenvolvimento, ao decorrer dos milênios, o nosso corpo foi aprendendo a fazer isso sozinho, tá? Mas ele pode fazer com um comando. Então, esse gene pode receber um comando. Então, quando ele vai receber qualquer comando, mesmo do nosso organismo, o DNA tem que abrir, expor o gene, fala, tá na hora de abrir. Aí ele abre, expõe o gene recebe um comando para fazer alguma coisa, liberar algum hormônio e fecha de novo, vai lá para o DNA, tá? Mas, então, a gente pode interferir, tá, no comando desses genes através do nosso pensamento. Olha que importante isso, né? E através disso a gente pode manter os nossos chakras mais harmonizados, portanto, a nossa saúde mais equilibrada, tá? Então, vamos aprofundar mais um pouquinho nessa área aí. Eu achei importante a gente falar sobre essas forças organizativas do sistema biológico, né? Vocês vão ver por quê, tá? Primeiro é a força da gravidade, tá? Essa força da gravidade é a primeira, tá? Ela é a mais fraca de todas, mas é que tem alcance maior. Ela tem um alcance infinito, né? É essa força que mantém os nossos pés no chão do planeta, né? E o planeta em órbita, tá? Então, sem ela, o universo seria apenas uma nuvem de gás, né? A outra força é a força do eletromagnetismo, tá? Essa força é a força que une as moléculas e os átomos, né, permitindo a química e a vida, tá? Ela é responsável pela luz, pela eletricidade e por a gente não, por exemplo, quando a gente vai sentar, a gente não atravessar a cadeira, entendeu? Devido à repulsão elétrica entre os átomos, tá? A outra força é a força nuclear forte. Essa é a força mais poderosa de todas, a mais forte de todas. O nome já diz, força nuclear forte, né? Sem ela, os núcleos se dispersariam, se despedaçariam, né? E a matéria sólida ia deixar de existir, entendeu? Então, é através dessa força nuclear forte que os quarks se unem para formar os prótons e os nêutrons e une o núcleo atômico, entendeu? Ela é muito importante, é a mais intensa, é a força mais intensa do universo, tá? E a força nuclear fraca, né? Que ela não puxa ou empurra como as outras, mas transforma as partículas, tá? É o motor que traz radioatividade das reações que fazem o Sol brilhar. O Sol não teria a energia para sustentar a vida na Terra sem ela, entendeu? Então, são forças muito importantes. Mas, vamos pensar uma coisa.
existe mais uma força, né? Essas são as forças, 4 forças que a ciência protologou, né? Mas existe mais uma força. Qual força seria? Seria a nossa força, a força do nosso pensamento e a força da nossa vontade, que pode ser maior que todas essas forças, né? Então, a gente né, está colocado dentro desse sistema biológico com todas essas forças, mas além disso, nós temos a nossa força, né? A força da vontade, a força do poder do nosso pensamento, a nossa intuição, a nossa força pessoal, que atua em tudo que a gente faz. Então é muito importante a gente ressaltar isso, né? A força, a nossa força, tá? Que é a quinta força do universo. Então vamos para o próximo aqui. Então nós vamos falar um pouco do gene. A gente não falou aquela hora lá do gene do DNA, né? E cada pérola daquela era um gene, né? Então, e falamos do quarks também, né? Então vamos entender como que funciona isso aí, tá? Vamos entender. Deixa eu pegar minha anotação aqui, que isso é complicado, né? Então, os quarks, eles formam os prótons e os nêutrons, tá? Então, ó, o quark, ele é a partícula fundamental, tá? Quark é a primeira partícula que já descobriram até hoje, né? Daqui a um tempo pode ser que eles descubram outras, mas é a partícula fundamental. Então, esses quarks, eles formam, se juntam, tá? E formam os hadrons, tá? Eles juntam, formam os hadrons. Esses hadrons que incluem os prótons e os nêutrons, que formam o núcleo do átomo, tá? Só para a gente, eu pus assim uma forma bem didática para a gente entender como que funciona tudo, né? Que se unem e formam as moléculas, né? E o DNA forma é uma o DNA é como se fosse uma macromolécula, tá? E dentro dessa macromolécula é que tem o gene, tá? Que está ligado ao nosso comando, tá? Está ligado através do gene, o comando que o gene recebe é que faz tudo funcionar, tá? E esses quarks que tunelam de uma dimensão para outra é que estão lá no princípio dessa cadeia aí, ó, e que chegam no gene e faz as coisas funcionar, entendeu? Então, eu acho assim tão maravilhoso como tudo isso, né? Olha só como que é tão poderoso isso, tão assim, é como que o Criador pensou, desenhou, criou essa coisa tão linda, né? E eu acredito que menor, né? Antes desses quarks, né? Tá a partícula divina, né? A essência, a nossa essência divina, que está dentro de cada partícula do nosso ser. Não é muito lindo? Muito poderoso isso? Tudo isso está dentro de nós, não só de nós, né? Mas dentro de todos os seres do nosso planeta, dos animais, dos vegetais, né? Dos minerais também, que todos têm partículas, né? Isso nos conecta e nos integra com o universo, tá? E aí nós chegamos mais um pouquinho na estrutura dos chakras, tá?
Aí, vamos falar mais um pouquinho especificamente dos chakras. Eles são energéticos entre o corpo físico e espiritual, através dessa forma que eu falei, né? Porque os quarks, eles tunelam para a quarta dimensão, né? E eles é que acabam formando os chakras, tá? Que estão na quarta dimensão. Então tá tudo interligado, tá? E aí, ó, eu coloquei as frequências de cada chakra, tá? Porque cada chakra tem uma cor específica, básica né, do planeta, mas que podem mudar de acordo com a frequência e a sintonia de cada pessoa. E aí está a sintonia, a frequência básica de cada chakra, tá? Então, cada chakra vai ter uma frequência e vai sintonizar com uma frequência diferente, né? E aí, nesse desenho está colocado aí também como que é a estrutura, a formação desse chakra, tá? Então, geralmente descrito como um redemoinho ou uma roda giratória, né, de energia que pode se abrir para frente ou para trás do corpo, como um cone duplo, tá? Ele capta energia vital do ambiente, o prana, e também emite energia. Cada chakra está ligado a um ponto específico do corpo, geralmente alinhado à coluna vertebral e os principais plexos nervosos. Daqui a pouco nós vamos ver sobre os plexos também, tá? As pétalas de cada chakra representam diferentes frequências vibratórias e potenciais de consciência, tá? Então, essa frequência está ligada à consciência. Cada chakra vibra numa frequência energética associada a uma cor e um espectro de luz. Isso está relacionado à ressonância de cada centro de emoção e estados de consciência específico. Então, os chakras, eles captam a energia vital do ambiente, né, o prana, o chi, né, e essa energia cósmica, e enviam essa energia para órgãos e sistemas físicos, emocionais, mentais correspondentes, né? Então, cada chakra está ligado com uma parte do corpo, tá? Então, o Chico falou uma frase muito interessante. É por causa dessa frase dele que eu fiz esse estudo todo, né? Dessas partículas e tal. Ele falou assim: os chakras são interdependentes e intermediam a energia que vem do espírito, do perispírito e o duplo etérico sob o influxo coordenador do pensamento, podendo trazer saúde ou doença, tá? Regula as atividades corporais, onde o pensamento é o maestro regente de toda essa arquitetura. Então, nós é que comandamos tudo. Nosso pensamento é o maestro de tudo. Nosso pensamento que coordena tudo. Então, nós temos dentro de nós a quinta força e a maior força de todas, né? Do nosso sistema cronobiológico, tá? Então, é muito importante a gente saber, ter consciência disso e tomar posse desse poder, né? Nós temos esse poder do nosso pensamento, que é a maior força do universo. Agora nós vamos ver. Então, agora nós vamos ver sobre os meridianos, tá? Então, os meridianos, eles estão no duplo etérico, tá? E a ponte elétrica das células nervosas. Os meridianos são uma rede interconectada de transdutores, né? E transdutores que transformam uma energia em outra energia, tá?
Então as energias que eles recebem, né, através da pele, vamos dizer assim, nos banhos de ervas, das energizações, eles recebem essa energia e transmutam essa energia numa energia uma bioenergia, né? Uma energia que o corpo possa absorver, os chakras possam absorver, né? E todos os componentes do corpo possam absorver. Então, existe eu fiz um curso uma vez no grupo Ramatiz, que era uma massagem nos meridianos. Então, você fazia uma energização, uma massagem mesmo, física e energética também, nos meridianos, e através disso a pessoa recebia uma energia de cura, dependendo da necessidade da pessoa na época, né? Então, os meridianos são a interface entre o campo sutil e o físico, tá? Ele está bem logo abaixo da pele. Então, existem 12 principais meridianos no corpo, né? Aí no desenho que está na apostila, mostra muito bem esses 12 pares e a correlação deles, né? Então, eles estão ligados às principais vísceras do corpo humano, né? Eles transportam energia vital, energia chi, né? E deixa eu ver. Também circula uma energia protetora, isso é muito importante, né? Circula que a pele é um órgão de proteção de todo o organismo físico, né? Entendeu? E os meridianos também funcionam com essa proteção para o campo energético e para o físico também, tá? Os pontos acupunturais estão localizados nos meridianos, né? Então a medicina oriental está muito conectada com esses pontos do meridiano, tá? Tá sobre a pele, né? Isso a gente já viu. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, a pele é um mediador dos processos sutis, isso eu já falei, né? Então, a gente absorve muito prana também através da pele, né? E os banhos de ervas também, né? A energia da planta, tá? Fica impregnada na água dos banhos. E quando a gente toma aquele banho de erva, essa energia é absorvida pelos meridianos, né? Que vai transmutar essa energia para o que o corpo está necessitando, para proteção, para tudo mais, né? O que mais? O prana é absorvido também pelo chakra coronário, pela pineal, entendeu? A gente vai ver na hora que a gente vê mais especificamente, na hora que a gente estiver estudando a pineal, tá bom? Então, vamos passar agora para as glândulas. Não, acho que antes a gente vai ver os plexos. Eu não coloquei essa parte na apostila, não, mas eu achei importante a gente citar isso aqui, tá? Porque a gente fala muito do plexo solar, tá? E existe uma diferença entre o plexo solar e o chakra solar, tá? O plexo solar, ele está logo no mesmo lugar, porém, ele está no plano físico e o chakra solar no plano sutil, tá? Então, plexos são rede de nervos formados pela união e distribuição de fibras nervosas, tá bom? A gente tem esses plexos aí que eu citei, olha, cervical, que está ligado à respiração, ao diafragma, o branquial, que está conectado com os movimentos de sensibilidade aos ombros e braços, o plexo cardíaco, que está ligado à frequência e força e ao coração, o pulmonar, que está ligado aos pulmões e à respiração, o plexo solar, que é o mais importante
e ele é o maior de todos, que ele está conectado com o estômago, fígado, pâncreas, intestino, baço, e está responsável pela gestão do sistema nervoso autônomo e o estresse, tá? Então, esse plexo solar é diferente do chakra solar, tá? Que a gente chama de plexo também, mas são duas coisas. Então, esse aí está no físico, tá? E é muito responsável também pela imunidade. Então, a gente, nos trabalhos de cura, a gente relaciona medula, timo e baço, é um conjunto que faz parte tá responsável, né, pela nossa imunidade. Aí depois tem o mesentérico, né, que é ligado ao abdômen, o intestino delgado, o plexo lombar, que ele é parte do abdômen, quadril e coxas, e está responsável pelos movimentos e a estabilidade. O plexo sacral, que está ligado aos glúteos, pernas, pés e órgãos pélvicos, e ele está responsável pela locomoção, funções urinárias e sexuais. E o plexo hipogástrico, que está responsável pela bexiga, útero, próstata e reto, né? E com o controle visceral pélvico. Então, esses são os plexos, tá? Que é diferente dos chakras. Mas eles estão ligados também, conectados aos chakras, tá? Então, toda a parte física nossa está conectada com os chakras. É muito importante a gente que trabalha com cura ter ciência de onde que estão cada parte do corpo, qual a relação de uma parte com outra parte, para a gente saber atuar de uma forma mais eficiente na hora da cura. Porque a gente sendo melhor preparado, nós vamos ser instrumentos mais úteis para a espiritualidade na hora da cura, né? Nós somos ferramentas de cura. Então, se a gente for uma faca mais amolada, a gente vai cortar melhor, não é? Então, por isso que a gente tem que tá sabendo do funcionamento do nosso próprio corpo, né? É isso. Só mostrar minha assistente aqui, ó. Tá aqui do lado, aprendendo tudo também. Olha, então nós vamos ver sobre as glândulas, né? As glândulas endócrinas, tá? Então, as glândulas endócrinas, elas liberam hormônio no sangue. Isso é muito importante a gente saber. Elas produzem além do elemento físico, muito além do elemento físico, né? Porque quando a gente está com um problema hormonal, não interfere no sistema nervoso, não interfere na emoção, não interfere no estado que a gente está vivendo. Por exemplo, se você está numa TPM, se você está na menopausa, tudo interfere, é uma questão hormonal, é um desequilíbrio hormonal. Não interfere no nosso estado emocional, até em tudo, né? Em tudo da gente. Então, assim, olha a importância dessas glândulas, tá? Para o nosso funcionamento do nosso corpo. Então, esse sistema endócrino, ele funciona como uma ponte entre o etérico e o físico, tá? Ele libera não só hormônio, mas também fluxos sutis que sustentam as emoções, pensamentos e estados de consciência, tá? Então, em muitas tradições, considera-se que quando uma glândula está em equilíbrio, tanto o corpo quanto o corpo físico, né, como o energético, funcionam em harmonia. Então, aí nós temos as várias glândulas. A pineal,
A pineal é a mais importante de todas, tá? A gente vai depois estudar especificamente só a pineal, tá? Então, eu não vou ler tudo, não, porque fica maçante. Todo mundo está com a apostila, vai lendo, né? Ela produz melatonina, regula o sono e os ritmos biológicos. Está associada ao chakra frontal, terceiro olho. A pineal está aqui, ó. A gente puser o dedo aqui e aqui, a gente vai, onde encontra, a gente vai estar vendo a pineal. A hipófise, também que é bem importante, né? É uma glândula mestra, tá? Ela controla as outras glândulas, tá? É a tireoide, as suprarrenais e as gônadas. Regula o crescimento, o metabolismo, né? E o testosterona. E ela tá ligada ao hipotálamo, tá? Nós vamos ver depois, na hora que for ver a pineal, a gente vai ver uma foto dessa parte. A tireoide, paratireoide, né? Controla o metabolismo, o uso do cálcio e da energia. O timo é muito importante também, porque ele está relacionado ao nosso sistema imunológico, tá? Então, ele está aqui, né? Então, a gente energiza muito o timo na hora da cura, tá? Ele está aqui, ó, no centro do peito, né? E a medula time baço forma um poderoso sistema imunológico que precisa constantemente ser energizado, tá? Então, ele está ligado também ao chakra cardíaco. Então, o pâncreas, ele está ligado ao chakra solar, tá? E a força pessoal, a autoestima e o poder de realização. As suprarrenais ou adrenais, né? Produz adrenalina, cortisol, aldosterona, regulando a resposta ao estresse, a pressão arterial e o equilíbrio hídrico. Então, ela está ligada ao chakra umbilical e chakra base, né? As gônadas, que são os ovários nos homens, não, nas mulheres, e o testículo nos homens, né? Que produz hormônios sexuais, regulando a fertilidade e as características sexuais. Então, está associada ao chakra sacral e ligadas à criatividade. Então, a nossa força, a nossa energia criativa vem dessa área sexual, né? Dessa energia sexual. Energia sexual é a energia criativa, tá? Quando a gente vai criar alguma coisa, a gente vai estar usando essa energia. E aí, agora nós vamos falar da pineal. A pineal é uma glândula muito importante. Eu pus aí uma foto da pineal e vocês vão ver, essa foto ficou melhor do que a que eu coloquei na apostila. Porque aí bem no centrozinho, ó, é que essa pequenininha aí, no meio, que tá mais alaranjadinha assim, mais cor de terracota, é que é a pineal. E olha como que é muito parecido com o olho de Horus, né? Muito legal. Isso aí não é à toa, é porque naquela época eles já tinham esse conhecimento, né? Então, a conexão entre o olho de Horus e a glândula pineal revela uma interface fascinante entre a simbologia antiga, tá? E a anatomia cerebral. Então, eles já entendiam a importância da pineal. A similaridade gráfica entre o símbolo e o cérebro sugere que os egípcios, por meio de uma linguagem simbólica e iniciática, integraram seus conhecimentos espirituais com observações anatômicas sutis, anatômicas intuitivas, quer dizer. Então, a pineal é a antena cósmica e um órgão sensorial magnético.
ela não é apenas uma glândula endócrina, mas um verdadeiro órgão sensorial magnético. Estudiosos descrevem como uma antena cósmica, capaz de rastrear movimentos astrofísicos e captar campos eletromagnéticos que organizam o ecossistema. É através da pineal que os pássaros migram e encontram de novo, né? Os pombos, eles não deixam o pombo no lugar e o pombo vai voando até outro lugar, é tudo através da pineal. Os animais da cabeça translúcida, eles, inclusive, têm tem a pineal também, né? E eles conseguem, eles têm uma cutícula, né, para poder fechar a pineal e conseguem achar os lugares e tudo, e até as plantas têm não é bem uma pineal, mas elas têm um organismo similar que faz com que elas percebam as, as, as estações do ano, entendeu? A direção do sol, né? Ainda é um órgão rudimentar que, quando a planta for desenvolver para o estado animal, vai virar uma pineal, entendeu? Então, a pineal também é um relógio do cérebro. É o principal relógio biológico do cérebro, sensível à luz e aos ritmos da lua. É através da pineal que, por exemplo, a gravidez tem 9 meses, né? São 9 meses lunares, né? Então, porque a Lua é um Zeitberg, entendeu? Por exemplo, o Sol também é um Zeitberg que regula, né, toda a movimentação da Terra, tá? Da Terra não, desculpa, da vida na Terra, né? Regula o círculo circadiano, né, de sono e vigília, e outros ritmos biológicos, como os da reprodução. Essa função de relógio lida com o tempo, que é definido como o espaço onde o espírito se manifesta na matéria, né? Então, a pineal é o epicentro do nosso ser, tá? Se a gente rodar um prato no dedo aqui, ó, o centro do prato, onde está o dedo, uma referência do nosso ser, é onde que é a pineal, tá? É a ponte entre o físico e o espiritual, tá? Aí eu escrevi várias coisas sobre a pineal, né? Mas eu coloquei um vídeo do Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, que ele explica melhor, porque ele fez uma defesa de tese do mestrado dele, ou do doutorado, não lembro, sobre a pineal, tá? De uma forma microscópica, ele dissecou a pineal, fatiou a pineal, se vocês procurarem no Google, defesa da pineal, Dr. Sérgio Filipe de Oliveira, vocês vão encontrar, é um documento muito grande, com muitos detalhes, muito interessante, mas é muito complexo também, né? Então, eu trouxe esse vídeo que ele vai falar sobre a pineal. Então, vamos só concluir aqui que ninguém sente ou pensa sozinho. É através da pineal que nós nos conectamos com o universo, porque a gente sofre influência não só da Lua e do Sol, a gente sofre influência de todo o universo e muito mais das pessoas que estão ao nosso redor. É através da pineal que a gente sente o outro, que a gente sente a energia do outro. A gente sente o que o outro está pensando. Às vezes a gente fala uma coisa com a pessoa não precisa nem responder. A gente sente o que ela está pensando, né? Então a gente sente se a pessoa está
com alguma coisa, ou tá triste, ou tá alegre, sem ela precisar falar nada. Então, é através da pineal, que é a nossa antena, que a gente sente isso tudo, né? Então, o estudo da pineal pode revelar informações sobre o padrão de conexão de uma pessoa e ajudá-la a entender seu propósito de vida, o seu o seu posicionamento no cosmos. A cura e a felicidade estão em parte ligadas a essa reconexão com a nossa essência e com o sentido da vida, né? Então, o desenvolvimento e a harmonização dessa glândula são essenciais para a nossa saúde integral. Essa pineal, ela desempenha um papel na capacidade de alcançar a paz e compartilhar o amor, tá? Ela está muito ligada à nossa sensibilidade, à nossa percepção do todo. Quando a gente quando a gente sente aquela conexão, que a gente faz parte do universo, que a gente faz parte de tudo, né? Que a gente libera aquele amor e que se conecta com o universo, é a pineal que faz a gente sentir isso. Aí você vai conectar todos os chakras, principalmente o cardíaco, vai com todos, conecta com a pineal, o coronário, e a gente sente o universo como um todo, né? Então, a gente vai ver agora o vídeo do Dr. Sérgio. Que coisa curiosa, você falou a questão de pineal, né? Você sabe que todos os seres vivos têm pineal e os seres unicelulares e as plantas têm estruturas bioquímicas relativas ao quê? A estruturação do ritmo, porque pineal é tempo, é ritmo. Então, o que acontece? O eixo bioquímico da bioquímica da pineal é o eixo melatoninérgico, é a estrutura bioquímica mais antiga da natureza. Pensa o seguinte, uma orquestra. Uma orquestra, deixa ela tocar sem o maestro. O violino adianta meio segundo, o tambor atrasa meio segundo. A orquestra já quebrou, porque o efeito é estrondoso. Por que o maestro se descabela? Você vê que o maestro é descabelado. Ele, para aqui, para ali, sobe aqui, sobe. Ele fica porque ele está percebendo, está atrasando aqui, está adiantando ali. Ele fica doido, a gente não percebe, mas ele está, não é? Bom, quantas espécies e quanta diversidade existe na natureza? Tudo formando a unidade de um ecossistema. Quem rege? Quem é o maestro? O maestro é o céu. O céu é que é comum para toda a natureza. Então a pineal, ela rastreia o céu. Então os seres, eles encontram, através da pineal, uma sincronia com o céu, e essa sincronia orquestra a unidade do ecossistema na diversidade dos seres. Então a pineal, ela é um órgão do coletivo. Agora, o que é céu? Você tem o céu de Jesus Cristo. Qual é o céu de Jesus Cristo? Jesus Cristo vivia com pescadores. O que o pescador preocupa? Se vai chover ou não. Ele vê aquelas nuvens, ele não vai pôr o barco dele. Então o céu de Jesus Cristo é por onde pairam as nuvens. É a atmosfera, é o céu que a gente respira. Porque às vezes a gente pensa o céu de Galileu, das estrelas que são distantes, que a gente não toca, que a gente não enxerga em tempo real. Você vê uma estrela Sirius, que é a estrela depois do Sol mais próxima de nós, está a 8 anos daqui. O brilho da estrela Sirius é o brilho de 8 anos atrás. Ela está a 8 anos-luz de distância. O que você vê é de 8 anos atrás. Então a estrela você não vê em tempo real. Então Deus está no céu, não é o céu das estrelas, não é o céu de Galileu, é o céu que você respira. Esse é o céu de Jesus Cristo. Quando ele fala, Pai nosso que estás nos céus, primeiro ele coloca que você só alcança a Deus conjugando o pronome nosso, é o coletivo. Depois que está no céu, e você inspira o mesmo ar que todos inspiram, porque o ar é o mesmo para todos em todos os tempos, a atmosfera não voou para a Lua. É o mesmo ar. Então ele é a representação do coletivo e a representação da vida, onde Deus está presente nessa ideia do coletivo.
Então, o que acontece? Parte da nossa respiração, tá? Ela vai trazer a assimilação do prana, que é o fluido cósmico universal, e vai interferir na mente. Por isso que a meditação tem a respiração. A tua respiração, ela tem a parte involuntária, você não está pensando, mas você está respirando, é involuntário, e tem a parte voluntária, que eu posso acelerar minha respiração. Quando você consegue, com a tua respiração voluntária, igualar com a involuntária, é quando você conseguiu o status meditativo de perfeita integração com a natureza. Então o oxigênio que você inspira pelo nariz, porque o cérebro sai pelo nariz, se você cortar o nariz, tem um pedacinho do cérebro que sai pelo bulbo olfatório. O oxigênio que entra por ali impressiona o cérebro, aquela parte vai até a área superior da pineal. Então, esse céu também participa da elaboração da mente, quando nós trabalhamos essa consciência nossa e essa harmonia com a natureza e essa identidade através do processo meditativo, respiração. Depois tem o céu de Galileu. O céu de Galileu é o céu astrofísico. Então, os nossos ritmos dos hormônios seguem os astros. Uma gravidez humana é um ano lunar, vigília e sono é o sol, e assim coisas que a ciência vai descobrindo e que a pineal rastreia. E cada ser da natureza, esse rastreamento traz algum tipo de movimento que se coordena cooperativamente dentro do ecossistema. Depois tem um céu das outras dimensões do espaço, que é o espaço espiritual, que é quando você conecta com um outro espaço, onde, sei lá, você percebe a pessoa que deixou saudade, que já partiu, que está vivendo do outro lado, não é? E através do processo de visão mediúnica, que é um movimento astrofísico, porque é outra dimensão do espaço. Então, a pineal, ela tem esse poder de trazer essas informações desse universo, desses 3 céus, para interagir com o nosso corpo. Quando a gente tem a harmonia desses sistemas, é que a gente tem a harmonia corporal. Então, a pineal, quando você pensa, ela não é só um órgão, ela é um paradigma. Ela muda, é uma chave de ouro. Entende? E pensa que a pineal é um órgão, como o senso comum que a gente pode dizer? Não. Ela é uma convergência das linhas de tensão de força. Você pega, por exemplo, essa telinha aqui. Eu posso pôr num ponto. O que é esse ponto? É o centro de massa. É o ponto de convergência das tensões de forças. Não é? Então, a estrutura bioelétrica do corpo, ela tem um ponto de convergência na pineal. Entendeu? Então a pineal é um vetor resultante. É como você pegar uma bexiga e se amarra aquele nozinho. Entendeu? Então é essa... Você veja, né? Lá na Unispírito, que é a universidade que eu estou montando, eu coloquei o laboratório de pesquisa científica com uma pilastra, o Instituto Médico com outra pilastra e o Centro Holístico outra pilastra. O que é o Centro Holístico? O laboratório de pesquisa é a pesquisa de bancada, o Centro Holístico é a pesquisa da vivência, que também é uma forma de saber e que foi esquecido pela universidade. Que é o que eu ia falar para você do nosso Centro Holístico Caminho das Estrelas. Eu até ia falar para o pessoal entrar no Instagram, Caminho das Estrelas Oficial, não é? Inclusive a Marina, que é minha esposa, ela está lá na Ilha de Páscoa, a convite do Matias de Stefano, onde eles estão fazendo, em todo o planeta, um está no Alasca, outro está na Ilha de Páscoa, outro está não sei aonde, vários pontos, que são como pontos de acupuntura do planeta, fazendo uma ancoragem de energia. Eu estou achando muito interessante. Mas quer saber mesmo? O nosso planeta é parte do nosso corpo. Uhum. O seu corpo nem tem, a maior parte do seu corpo nem tem seu DNA. Porque a pele, que é o maior órgão do corpo, é toda tapetada por Streptococcus epidermidis. Se acabar essas bactérias, o corpo mofa. O teu trato, a tua boca e o trato superior, Streptococcus salivaris. Se acabar essas bactérias, você fica com sapinho, entre aspas, né? Aquela forma vulgar de dizer.
que é fungo. O trato genital, Bacillus de Dordrein. O aparelho digestivo, Escherichia coli. Essa soma de bactérias é a maior parte das nossas células. E a gente é um zoológico. O nosso corpo é um zoológico. E o ar que a gente respira, o oxigênio, que é 21% do ar que a gente respira, é oxigênio, 98% é produzido pelo fitoplâncton, que são algas azuis que ficam na superfície dos mares e dos lagos. Produz 98% do oxigênio que você respira. Como? O ar que você respira é um acordo entre uma estrela de quinta grandeza e um ser unicelular. E a maior parte do teu corpo não tem o seu DNA. Na verdade, você está convivendo com um abraço da natureza. Não dá para pensar você sem pensar em todas essas estruturas. Nós estamos completamente interligados. Então, nós estamos submersos no bioma. Não é? Então, quando a gente fala de pineal, a gente está falando de um paradigma, por uma quebra da estrutura de hierarquia de funcionamento do organismo, introduzindo esses sistemas na interação com as nossas células. Não é? Não sei se estou falando demais também. Não, aqui nunca vai ser demais. Então, inclusive estão falando que você tem que vir toda semana. Pelo menos uma vez por mês, acho que dá para voltar, né? Olha, se for pelo prazer que eu tenho de estar com vocês, o honorável guru do Himalaia, o honorável Alexandre, eu estaria sempre com o maior prazer, não é? Ainda mais porque eu não tenho com quem conversar esses assuntos. Entendeu? As pessoas me acham esquisito. Caramba, doutor. Vamos deixar um quadro fixo aqui com o doutor. Eu nunca vi o chat mais bonzinho. Mais apaixonado. Da história. Parabéns a todo mundo. Mais de 4.000 pessoas assistindo, todo mundo só mandando coração, felicidade. Porque é assim, né? O conhecimento é isso, né? É muito legal. Puxa, você falou essa coisa do conhecimento, sabe? Eu acho que não tem conhecimento sem afeto. Você quer ver uma coisa interessante? O André Luiz, na psicografia de Chico Xavier, eu falo muito do Chico, eu adoro o Chico, a obra dele, né? Ele fala o fluido cósmico universal, né, que talvez seja o bóson de Higgs, não sei. Esse é um outro assunto. Ele chama de plasma divino. Olha que interessante a pedagogia dele. Se você fala fluido cósmico universal ou bóson de Higgs, seja o que for, é um objeto exterior. Quando você muda o nome para plasma divino, ele te abraça. A percepção é de abraçar. Então, o conhecimento, ele precisa dialogar com o coração. Senão a gente não assimila. O conteúdo, ele precisa tocar o nosso coração. O que é tocar o coração? O que faz o coração? O coração, ele impulsiona o sangue. Ele impulsiona o sangue. E ele permite que você se movimente. Ele permite que você interaja com o bioma aqui. Ele permite que você realize, que você concretize. Ele permite que você fale. Quando você fala, é uma ideia que materializa no som. Então, tudo que está na cabeça, né, transita pelo pescoço, e no pescoço é materializado. Então, o que acontece? Quando você vai ensinar, precisa que o conteúdo seja elaborado de tal sorte a falar para o coração. E falar para o coração é falar de uma forma que você possa exercer, sentir e exercer. Sabe? É importante a gente trabalhar essa pedagogia. Que o conhecimento fale ao coração, para que a gente possa exercer na nossa vida. Você que está ouvindo na internet, nós estamos formando, você está sintonizado com o assunto. O assunto tem uma sintonia de elevação. Então nós estamos formando um campo de força extraordinário. Esse campo é curativo, porque ele chama de nós a nossa essência, a nossa força interna, a nossa coesão com a luz divina. Ele chama. Por que ele chama? Porque é verdade. E você sente isso no teu coração. Então nós passamos a nos unir com uma força altamente transformadora. E não é por conta de mim, é por conta da nossa proposta de nos interligarmos. Porque
Porque nós encontramos um ponto de convergência dos nossos interesses e da busca da verdade. Então, esse é um momento curativo, sabe? É um momento para você parar um pouco, respirar fundo, encher o pulmão até onde não cabe mais, ativando o sistema autonômico colinérgico, a se acalmar, procurar o eu interior, esse eu profundo, conversar com as suas células, conversar com a tua realidade e dizer: não existe o impossível. Não existe o impossível. Existe o que eu não enxerguei, que eu posso enxergar, mas não existe o impossível, eu preciso rever minha vida. Sabe? É essa ciência que devolve para você o teu poder. Eu estou falando de uma pineal que tem no meio da tua cabeça, eu não estou falando de um objeto que está numa gaveta. Eu estou falando da anatomia, estou devolvendo para você saber que quando você deitar a cabeça no teu travesseiro, você tem um roteador de Wi-Fi que te conecta com mais do que você pode imaginar. E você sabe uma coisa curiosíssima? A gente olha muito no relógio e não olha o céu. O que acontece? Não desenvolvemos a cognição cósmica. Se você não faz arte, você não desenvolve a cognição artística, musical, relacional, não é? Soft skill, não é? A inteligência emocional, relacional. Por quê? Porque você lidando com aquilo, você desenvolve. Se você não olha o céu, refletindo sobre o infinito, olhando as estrelas, reparar no céu, você não desenvolve a cognição cósmica que te faz enxergar o futuro. Sabe o que acontece? Fica preso no passado. O passado, você passa a ser escravo do passado. Por falta de proposta, de visualização do futuro. Então não há um moto diretivo para você ir para onde você precisa de chegar, para onde você precisa de ir. Então as pessoas estão, eu não digo você que é uma pessoa iluminada, mas as pessoas em geral, elas estão mergulhadas no passado, elas vivem do passado, acumulam mágoas, acumulam culpas, e o presente fica como um visionário que parece que a gente está na lama, e nós não estamos. Mesmo uma semente que você enterra debaixo da terra, ao abrigo do sol, na lama, ela apodrece a casca, mas ela sobe o meristema e suja a planta. Então a gente tem que fazer igual a semente, sabe? Deixa o que não serve, deixa nesse solo e abre caminho para você, a tua essência, enxergar o sol, enxergar essa solução. Então a gente precisa fazer isso. Sabe? Sair dessa prisão mental. Não é? Desculpa, que eu não estou aqui para pregar nada para ninguém, eu só estou desabafando que eu não tenho com quem conversar essas coisas. Não, você tem 5.000 pessoas conversando agora. Você... Puxa, que a gente possa formar um elo de força transformador, que possa ser real isso, viu? Que a gente possa sair daqui com essa proposta. É super real, a gente está vendo aqui que é. Tanto por nós quanto pelo chat aqui. Cognição cósmica, gostei muito. Doutor, você quer fazer um merchan? Não, pode falar. Tá. O senhor falou que a glândula pineal é tempo. É. Me explica então o que é tempo e como a glândula pineal interpreta e entende o tempo. E mais uma segunda pergunta é: se a gente mexer na glândula pineal, a gente muda a nossa percepção e entendimento do tempo? Olha que curioso. Bom, primeiro eu vou começar pela última. Tá? Como a pineal é a convergência dos tecidos, a convergência das forças, para mexer na pineal você precisa mexer num conjunto sistêmico. Uhum. Não é mexer num pontinho. Não daria para mexer com ondas eletromagnéticas, cósmicas, sei lá, choque, não sei. Não... Então, mas aí pronto. Choque, vamos supor, um choque. Mas é um fio dentro de uma estrutura sistêmica. Veja, a pineal é a convergência de sistemas. Para você mexer nela, você tem que mexer de forma coordenada em todos esses sistemas. Então nunca teve nenhum ser humano que por algum acidente do destino, da vida, a glândula pineal foi afetada e ele se deslocou, esse ser humano se deslocou no tempo? Não, tem os tumores de pineal, você tem que tirar a pineal, porque tem um tumor, um câncer, que são câncer grave do pineal. Quando... Não, acontece que ele perde a conexão geofísica.
Então a pessoa ela fica muito planando, muito o mental, sem a coesão com o ecossistema. Sem o aterramento. Então ela perde os aspectos cronobiológicos que sustentam ela no ecossistema. Então ela fica muito, os fenômenos espirituais, eles ficam abertos, sem uma coordenação com o sistema. Não é? É uma experiência muito dolorida, porque são tumores muito graves. Tumores da linha média do corpo, eles são muito, muito sérios. Então, a questão é que para você, na prática, mexer em pineal, você tem que mexer nos sistemas. A sua estrutura do que você pensa, do que você sente, da sua proposta, de como você gerencia seu corpo, porque está tudo interligado, não é? Se você se alimenta da morte, essa é uma mensagem que você está passando. A pineal não se coordena com isso. Entendeu? Você precisa ver o que você coloca no seu prato. Ela é uma representação da tua preocupação com a natureza, com os seres sencientes que são os animais. Ela é uma... Sabe, a gente precisa se alfabetizar nesse processo. A Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo colocou no site que houve 300% de aumento de câncer e 300% do aumento de malformação congênita por agrotóxico no citron verde do Estado de São Paulo. Então, quer dizer, sabe, a gente precisa ter um pouco de consciência. E a matança animal, isso daí é normal, isso? Isso não é normal. A natureza, ela não faz assim. Então, então, você está entendendo? Como é que eu vou dar um choque na pineal e... Sabe, olha o que nós estamos vendo. Tem que ser um conjunto de transformação. Já está meio que sendo... Pelo que eu estou entendendo, você está falando que o mundo, o que a gente está causando no mundo e na humanidade, está sendo literalmente um choque na pineal. O que eu estou querendo dizer que para você atingir a pineal, você precisa coordenar forças que elas estão interligadas e a pineal vai ser o ponto de convergência. Então não adianta eu dar um choquinho na pineal. Eu preciso ir nas estruturas biopsíquicas, mente, corpo, espírito, destino. Eu preciso de trabalhar todas essas estruturas de forma coerente. Aí você atinge a pineal. Agora vamos nos unir a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, numa prece de agradecimento por essa nossa reencarnação. Agradecer pela saúde de cada partícula do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, do nosso corpo etérico, né? De todas as partes que compõem esse nosso veículo, da qual a gente se utiliza para a evolução dentro desse universo perfeito de Deus, né? Então, a gratidão imensa pela nossa vida, pela nossa existência. Pedimos a Deus que nos dê saúde, nos dê energia, nos dê força, nos dê um potencial para que possamos seguir nosso caminho, cumprir a nossa meta, da qual nos prontificamos a cumprir do outro lado da vida. Sustenta a cada dia mais a nossa fé, a nossa certeza, o fato da gente saber que Deus está conosco, que a centelha divina brilha viva dentro do nosso coração, dentro de cada partícula do nosso corpo. Que assim seja.